Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Muita paz, que a gente possa ter uma manhã enriquecedora, conversando um pouquinho sobre o capítulo Conflitos e Consciência. Eu pensei se era com consciência e conflitos ou conflitos. É conflitos e consciência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um tema que a todos toca, porque é um tema que todos vivemos. Quem aqui não vive conflitos? Quem aqui nunca os teve na vida? Não existe quem não tenha, e é talvez um dos motivos pelos quais nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. Eu me lembro de um autor, que é John Le Carré, que traz uma frase que é interessante para a gente pensar o papel dos conflitos nas nossas vidas. Ele diz assim: o gato deitou no tapete não é uma história, mas o gato deitou no tapete do cachorro, sim. Percebam, se não há conflito, a história não é digna de ser contada. A gente vê que em diversas circunstâncias as nossas vidas são exatamente interessantes por conta das circunstâncias de conflito vivenciadas e vencidas, né? Porque, infelizmente, a gente se vê ainda muito preso a vivências de conflitos, mas não consegue ainda vislumbrar uma possibilidade de vencê-los. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai compreender como isso é central na nossa vida. Psicologicamente falando, é interessante a gente perceber que conflito é justamente a fonte de consciência. Olha que interessante essa perspectiva para a gente pensar. Como é que nasce consciência, se não a partir de uma percepção do claro e escuro da vida? O discernimento entre a presença e a ausência de algo, entre a dicotomia entre duas coisas, óbvio, se é a dicotomia entre duas coisas. Então, como é que a gente vai ter consciência se a gente não consegue enxergar essa diferença? Então, essa diferença é o que a gente está chamando aqui de conflito. É tão importante isso para a gente pensar que essa palavra consciência é uma palavra relativamente recente na história da humanidade. A noção de subjetividade é uma noção que alguns historiadores, alguns psicólogos, alguns sociólogos vão dizer que é uma noção que tem algo em torno de 400 para 500 anos. Subjetividade. Olha que interessante. Só para a gente ter uma ideia, o primeiro livro da história da humanidade, escrito em primeira pessoa, foi escrito entre 397 e 400 depois de Cristo. Foi Santo Agostinho quem escreveu ele, e o nome é Confissões. A primeira obra escrita falando eu vivi, eu fiz isso, falando em primeira pessoa, foi a dele. A primeira obra. Então tem pouco tempo se a gente pegar em termos de história da humanidade. Vamos pensar aí que a cultura tem mais de 10 mil anos. Alguns vão ser menos otimistas, vão dizer 8 mil anos. Tudo bem, vamos lá. Então, desse tempo, a gente vai pensar que tem pouco tempo, no final das contas, que a gente desenvolve essa perspectiva de subjetividade. E essa noção de subjetividade só nasce a partir dessa comparação, desse distanciamento entre o que é subjetivo, que está dentro de mim, e o que é objetivo, que está fora de mim. São coisas... Sim, o conflito faz a gente tomar consciência, né? É a tomada de consciência. Então vivemos conflitos, e a psicanálise fala inclusive que o conflito é algo constitucional do sujeito. Na psicanálise usa-se bastante a palavra sujeito. Por quê? Porque ele está sujeito, ou seja, submetido ao inconsciente. Só aí a gente já percebe um conflito, o que é consciente e o que é inconsciente. A gente percebe muitas vezes coisas que a gente faz sem perceber e já fez. A gente está ali tentando abrir a porta com a chave do trabalho. É como se a mente estivesse dizendo assim, eu não quero estar entrando aqui agora não, eu quero ir para outro lugar.
Aí não, tá ruim aí dentro, eu quero ir para outro canto. Então, o conflito inconsciente que vem ali nos mostrar que tem alguma coisa que a gente não está conseguindo captar. Quantas situações a gente vivencia quando tem ali dentro de nós personagens lutando uns contra os outros. Inclusive, Nietzsche e mais a posteriori Jung falam sobre isso, né? Somos muitos eus aqui dentro. Cada um querendo se impor, se colocar. Muitas falas que eu introjetei. Aquela fala de manhinha dizendo assim: esse menino é desastrado. O painho dizendo assim: ah, rapaz, você é sonso. Essas falas que eu vou introjetando vão virando partes de mim que passam a conflitar umas com as outras. A gente vê ali falas, é muito inteligente. Ou falas como, meu Deus, não vai dar para nada esse aí. E essas falas vão sendo introjetadas, engolidas, e a gente vai tornando elas subpartes de nós. E elas vão dialogando internamente, tentando o mínimo de harmonia, um pacto. Como eu falei recentemente na Mansão do Caminho, a palavra paz vem do latim pace, que por sua vez vem do indo-europeu pac, que é a mesma origem da palavra pacto. Então, paz é esse estado de harmonia quando eu paro de lutar internamente contra mim mesmo. Interessante, porque a gente fica lutando contra si. O tempo inteiro a gente se combate. E talvez a grande questão para a gente pensar na manhã de hoje é que quando eu luto contra mim mesmo, se eu ganho, eu perco. Porque se uma parte minha ganha, a outra parte, que também sou eu, está perdendo. Então, no todo, eu perco. Não é lutar contra, é aprender a dialogar. Eu perdi. Porque eu lutei contra eu sabia esse nome. Contra essa visão, essa intuição, essa falação. Falava coisas que os outros não entendiam, via coisas que ninguém estava vendo. Aí eu perdi para isso, porque até hoje continua, então eu perdi. Mas perceba, quando a gente está lutando contra a gente, tipo assim, em vez da gente ficar numa luta interna, dizer, eu não quero ser mais egoísta. Você fica nessa luta contra você e invariavelmente você perde. É igual aquela história, eu não quero mais pensar em fulano. Acabou de pensar. Não funciona dessa forma. É aquela história, eu falo de vez em quando aqui, né? Não pensem num cachorro preto de coleira vermelha. Já pensaram? Não funciona essa luta íntima. A gente precisa aprender a dinâmica interna, se acolher, se colocar no colo, dizer assim, sarapatel de coruja, você é tão feinho, mas vamos tentar ter uma paz, vamos tentar dialogar, se colocar no colo e aprender a dialogar com essas partes negadas, alienadas, que frequentemente a gente projeta no outro. Frequentemente, essas partes com as quais a gente não lida bem, a gente joga para o outro e vai ter dificuldade na convivência e no relacionamento com o outro. Olha que importante para a gente pensar, né? O estado de paz interna se estabelece na medida em que a gente se torna mais tolerante com o outro. Olha que paradoxo. Porque você conseguiu internamente se regular. Porque você conseguiu internamente se aceitar. É o que diz Carl Rogers, já vou falar dele de novo. Você só consegue mudar aquilo que você aceita. Não dá para mudar aquilo que você fica lutando contra. Não funciona. Então é preciso ter amorosidade. Diga, Leda. E isso, você precisa aceitar-se para poder se transformar. Se você não se aceita, você está o tempo inteiro alimentando a cisão, a fragmentação interna. Essa força que você está usando para lutar contra você,
Olha a lógica que Carl Rogers coloca no livro Tornar-se Pessoa. Ele diz assim, quando você está lutando contra você está gastando energia, né? Lutando contra, se esforçando, se policiando para não repetir, não sei o quê, aquela agonia, aquela energia, aquela tensão. Está cansado já, inclusive, porque isso exaure. A gente fica exausto. E aí ele diz o quê? Não, pare de lutar contra. Pare de ficar buscando um eu ideal e passe a aceitar o eu real. Quando você se aceita, aquela energia que você estava usando, gastando à toa, você vai usar ela agora para experimentar novos modos de ser. Ou seja, você para de lutar contra e assim você se transforma. Você muda justamente no momento que você para de lutar. Diga. Eu hoje não tem Mônica, tem eu dobrado. Porque você me fez lembrar logo de ser mãe, esse começo da criança com 7 anos, 8 anos, que nunca, e eu pegou na menina mais forte do que eu, porque eu percebi que eu perdi. Mas não que você falou aí, eu usava de uma força física contra a criança, batia, castigo, e fazia aquilo, mas aí eu descobri, já com 12 anos, 10, 12 anos, que eu estava perdendo, que eu estava errada, que era melhor o diálogo. E quando eu descobri a forma de dialogar, aí acabou comigo. Mas você pensa, eu querendo ser a mãezona, a fortuna, a nordestina, valente, que a gente é valente aqui, não é igual os outros, então tem gente muito mais nossa do que nós normalmente. Nós somos fortes, valentes, mas essa valentia é errado, não justifica você pegar uma criança e querer impor suas ideias, seu modo de ser, e o outro tem vontade de espírito. Eu errei. Então perceba que no conflito externo ela está expressando, na verdade, um conflito interno. Porque dentro está dizendo, eu tenho que ser de tal jeito. E aí nessa você se impõe deveres que às vezes, inclusive, são falas internas que você foi absorvendo ao longo da vida e acreditando como sendo verdades incontestáveis. É preciso que a gente tome muito cuidado com isso, né? Porque, infelizmente, a gente faz isso. Então, assim, a gente tem dentro de nós personagens que ficam lutando uns contra os outros. E a própria base da psicanálise, na sua segunda tópica, que é uma tópica, é uma forma topográfica de entender a mente. A primeira tópica da psicanálise é inconsciente, pré-consciente e consciente. A separação disso para dizer onde é que está o conteúdo, etc. e tal. Mas aí Freud avança mais à frente e lança a segunda tópica, que é o quê? Quando ele vai falar sobre id, eu, ou ego, e supereu, ou superego. Então, é uma dinâmica que tem o quê? 2 oponentes. O id, a manifestação das pulsões, dos desejos, a manifestação dos instintos, o lado mais biológico, o lado mais instintual, a coisa do prazer, o princípio do prazer, né? Buscar prazer e fugir da dor. É o id. É o nosso lado mais infantil, se a gente pode falar assim. Perceba uma criança pequena, como eu tenho em casa uma. É a idade do eu quero. E lá em casa eu quero. Papai, eu quero. Aí o tempo inteiro ele quer tudo. Então, é isso aí que é o id. A nossa parte, eu quero. Eu quero usufruir. Eu quero gozar. Eu quero usar. Eu quero, né, me deliciar. Então, isso é o id. O id é basicamente isso. Só que, óbvio, a gente vive em sociedade. Se a gente vive em sociedade, a gente precisa se submeter à norma, à lei, à regra, que é manifestada internamente como sendo o super-eu. Que é o quê? É a figura do pai introjetada. Porque, historicamente, em diversas culturas, é o pai que dá a norma, a lei, é quem faz esse papel. Às vezes não é nem o pai que faz esse papel, mas é o papel do pai, é a figura do pai que faz isso.
Então a gente introjeta isso, isso passa a ser parte de nós. Sendo bem simplório aqui na minha explicação, tá? Então a gente às vezes introjeta isso porque é a norma, é o que vai cortar o cordão umbilical. Ei, você não é um com sua mãe. Você é você, sua mãe é sua mãe. Corta o cordão. É o pai, é a norma, é a lei. É esse corte que separa cada um. E aí nessa história a gente introjeta essa figura e passa a fazer parte de nós. É o sensor interno, é a nossa censura interna. Então, aí o que é que acontece? A gente fica com uma dicotomia. A gente fica com um distanciamento de nós mesmos. Olha que interessante para a gente refletir. A gente rompe com a nossa paz suposta do gozo. Não, a gente vai, na verdade, agora ter que incluir o outro. Objetivamente incluir o outro. E aí o que é que acontece? Nessa inclusão do outro, a gente tem um conflito interno. Como minimamente dar vazão ao nosso lado instintivo do id e também satisfazer as demandas do super-eu. Como é que a gente lida com isso? Aí surge a figura do ego, ou eu, que vai fazer o intermédio. É quem está no meio, para dizer para que lado a balança vai pender. Se a balança vai para a direita ou se a balança vai para a esquerda. Então, nessa história, o ego é quem faz essa caminhada. Diga. Eu quero. Porque ainda não está na idade da introjeção do não. Não é sempre negativo. Não é sempre negativo. Porque eles ainda não têm um psiquismo desenvolvido, uma cerebração desenvolvida para introjetar a questão do não. O não é justamente a questão do super-eu, né? O não ainda não está ali dentro. É por volta dos 7 anos que ele se forma. Então não funciona você dizer não. É a mesma coisa que eu falei aqui agora. Não pense no cachorro preto de coleira vermelha. Primeiro, olha como a mente da gente funciona automaticamente. Ela realiza aquilo que você disse não. Ela faz, ó, o cachorro preto de coleira vermelha. Aí depois é que você vai dizer, eu não posso pensar nisso. Aí você coloca um cavalo branco no lugar, um prato de macarronada no lugar, uma corrente de bicicleta no lugar, uma ogiva nuclear no lugar, outra qualquer coisa no lugar para poder não pensar naquele cachorro preto de coleira vermelha. Então você percebe que o não vem depois, é posteriori. Então, a gente enche de não, mas ele só processa o cara. Eu quero, né? Só funciona no quero. Por favor, peça na próxima programação, não sei se só na nossa geração, na geração. Bom, eu não sou primogênito, então não posso falar sobre isso. Eu fico caçula, então deixa eu ficar quieto, que é melhor. Quem é que quer levantar a mão? Cláudio, diga. Ele talvez tenha ficado, digamos assim, preso no limite. E talvez isso, para isso, tenha contribuído para o fato de talvez o pai não tenha colocado limite também. É uma forma de interpretar. Mas, assim, é importante lembrar que isso aqui é só um modelo teórico. É um palpite. Cada caso vai ser único, a gente não tem como ter certeza. A dinâmica da relação daquela pessoa com a figura do pai, a gente não sabe. Então, teria que levar em conta principalmente o fato de que ali é um espírito imortal, antigo, um espírito velho. Então já vem aí muita coisa. Aí uma leitura junguiana me permitiria fazer, a gente está falando de um arquétipo, que é o puer eternus. Que é o quê? A criança eterna. Algumas pessoas têm isso muito forte. A criança eterna fica preso num padrão infantil, num padrão puerilizado em diversas circunstâncias. Que não sabe ouvir um não, por exemplo. Isso é bem comum, né? Infelizmente. Então,
Porque não é fácil para ninguém, né? Ouvir não é realmente difícil. As pessoas às vezes é explosivo. Quem? Diga. Diz que tem a ver com do lobo frontal. Tem a ver com o desenvolvimento do lobo frontal, sim, gente, que é uma área do cérebro aqui. Mas a gente é espírita, a gente sabe que o lobo frontal é só um instrumento. Então, na verdade, o espírito é que está coordenando isso, né? Então, Agora, essa questão de que às vezes várias pessoas falam, não quero, não quero não. é uma prática que uma coisa institucionalizada ou interiorizada. É as duas coisas, porque a gente reproduz o que está sendo produzido aí o tempo todo, né? Falta de lógica na língua. Tem um monte de coisa aqui que é interessante. Disjunto. Aqui na Bahia a gente fala, fica disjunto. Disjunto é junto de, não é disjunto, né? Mas a gente fala disjunto, né? Eu mesmo vou oferecer uma coisa, às vezes eu digo, você não quer não, né? Ou seja, não quer oferecer, ó. A pessoa que não quer oferecer fala assim, ó. Você não quer não, né? Ou seja, confirme aí que você não quer. Porque se você quiser, eu vou ficar zangado. Aí Joana começa dizendo assim, ó. Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Olha aí, então tá no porão lá do inconsciente. Isso já está em nós, nas nossas vivências psíquicas profundas. Aí ela prossegue dizendo, toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá como possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. Lembra daquela música que eu tanto cito, de Fagner? Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Ou seja, a gente joga para baixo do tapete, mas ali vai surgir como um conflito lá na frente. Você vai tropeçar naquilo que está embaixo do tapete. E tudo que você resiste persiste, né? A frase de Jung, na verdade não é de Jung, é uma frase mais antiga que Jung tanto cita, né? Aquilo a que você resiste persiste. Você fica, na verdade, jogando para baixo do tapete, aquilo ali vai surgir e vai incomodar, e vai dar problema, né? Óbvio, né? Não tem como não ser assim. É interessante porque Jung também fala desses conflitos, dessa dicotomia, ele fala o tempo inteiro da questão dicotômica como sendo a fonte da consciência, e aí ele chama isso, ele usa um termo da alquimia, um termo em latim que é basicamente complexio oppositorum ou coniunctio oppositorum, que é justamente o quê? É a possibilidade de você harmonizar oposições internas. Porque o caminho para a individuação é você conseguir harmonizar-se internamente com suas próprias oposições. Suas lutas internas, você lutando contra você, e aí você conseguir juntar, conseguir unir, conseguir casar. O coniúncio, ou coniúntio, como alguns preferem falar, é, na verdade, um casamento. É um casamento alquímico. É o casamento que você tem dentro de você, nessa luta. Dentro do olhar junguiano, a gente tem dois arquétipos grandes, né? Que são a persona e a sombra. Inclusive, um dos primeiros momentos da terapia dentro do olhar junguiano é esse confronto. Persona é o que você mostra para o mundo. E sombra é o que você se esforça por esconder. E tá aí dentro de você também. Então é você contra você. Perceba. Persona é, na verdade, usando termos junguianos, Jung coloca a persona como sendo a resposta da psique à demanda ambiental. Ou seja, como sua mente responde ao que é solicitado pelo ambiente. É a sua persona. Então, sua persona, seu arquétipo da persona que em grego significa máscara, mas a origem da palavra é interessante. Persona é soar através. Por quê? Porque era uma máscara que era usada pelos atores gregos, que ao mesmo tempo que era máscara, era também uma espécie de megafone,
que caricaturava a situação. A persona é uma máscara que a gente usa que caricatura. A gente começa, não, eu sou um homem probo, de caráter ilibado, nobre, sou uma pessoa confiável. Engraçado que ninguém é mau caráter, né? Ninguém é descarado, ninguém é vagabundo, ninguém apronta, ninguém faz... Não, todo mundo se esforça para manter essa atitude. Só que aí vem o sonho e diz assim, filho, você não é isso aí que você está mostrando para os outros, não. Você também é isso aqui, E aí vem o ato falho, e aí vem diversas circunstâncias, o sintoma. Às vezes a gente tem um sintoma que na verdade é a mente dizendo, ei, preste atenção aqui. E aí nisso você vai despertar para entender o que é que está sendo negado a partir do momento que você abre os olhos para ver as coisas como elas são, que não é fácil. Então por isso que eu falo, né? O conflito é de onde nasce a consciência. É de onde nasce a consciência. Você vai ter consciência na medida em que você se permite aprender com esse conflito. Então, aí Jonas prossegue dizendo, os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão. Olha aí, a noção de recalque. O que é recalque? Não é aquilo que a novela das 8 tem falado, a novela das 9 tem falado ao longo dos últimos 10 anos aí, que é inveja. Não tem nada a ver, gente. Recalque não tem nada a ver com inveja. O conceito de recalque em Freud é o quê? É você colocar para baixo do tapete aquela situação incômoda. É você, eu não posso lidar com isso. Sabe aquela coisa, eu ia falar tal coisa, aí eu esqueci, o que eu ia falar mesmo? É o recalque, isso aí é o recalque acontecendo. No seu momento mais cru, aquilo que você ia falar poderia gerar uma consequência catastrófica, e aí sua própria mente vai lá e puxa sua perna e te dá uma rasteira. E você esquece o que você ia falar. E não é um esquecimento fingido, é uma coisa real, você realmente esquece. E só vai lembrar depois. Isso chama recalque. Tá? A noção de recalque é o que a gente vai entender na teoria freudiana, que vai surgir adiante, é o retorno do recalcado, é o conceito de Freud importante. Retorno do recalcado é justamente aquele conteúdo que você jogou para baixo do tapete que arranja um jeito de sair. O sintoma é o retorno do recalcado. Por exemplo, você tem um sintoma de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você acha que se você não lavar a mão 32 vezes, sua mãe vai morrer. Toque é isso. Muita gente, eu tenho toque. Não, porque eu gosto de organização, eu gosto das coisas arrumadas, aí eu acho que eu tenho toque. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso. Como? Foi. Pilatos teve toque. Segundo o relato mediúnico, né? Então, o que é que a gente tem? Bom dia. Ali, Pronto. E aí, o que é que acontece? O retorno do recalcado é aquele conteúdo negado que vem de outra forma. Diga. Isso. Não tem consciência. Não, aí é outra coisa, não tem nada a ver. Aí é decisão consciente. Entende? Quando é inconsciente é recalque. Tá? Então vamos parar de falar recalcada, como se recalcada fosse uma pessoa invejosa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Isso é um conceito cultural, recente inclusive, né? Pouco tempo tem que a gente fala isso desse jeito, de maneira equivocada. Então ela diz o quê? Que o ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhe é factível realizar. Então, a gente vive ali no meio termo. Freud fala sobre isso no texto Mal-Estar da Civilização, que é difícil. A gente ser civilizado é difícil, quer dizer deixar de lado o nosso primitivismo, o nosso instinto. Tem que deixar de lado. Isso é incômodo. É incômodo. Seria muito melhor se a gente vivesse só no instinto. E estava tudo lindo. Mas não, a gente precisa. Né? Tem outro texto dele fantástico chamado Totem Tabu, que ele vai falar também sobre a construção da sociedade na medida em que a gente tem que domar os nossos instintos. E só assim é possível conviver em sociedade. Se não fosse assim, não daria.
É extremamente difícil. Mas como eu estava falando, a gente vive esse conflito interno entre o que a gente mostra para o mundo e o que a gente esconde do mundo. Geralmente não é a gente que fala isso não, Leda. Quem fala é o outro que fala da gente. Ah, tá isso, Deus baiana, não sei o que. Ou seja, a gente esquece, né? Então, e às vezes até coloca como se fosse uma coisa mega corajosa e tudo mais. Às vezes é realmente, às vezes até necessário, né? Você se impor, você dar limites, né? Falava sobre isso na semana passada no Centro Deus, Luz e Verdade, né? Que a gente confunde ainda ser bom com ser besta. A gente não consegue dar limite. A gente ainda tem dificuldade em ouvir não e por isso não consegue falar. Em dizer basta, em dizer chega. A gente interpreta equivocadamente que a gente tem que estar com a cara assim para dar cara, para tomar outro tapa na cara. Não. Jesus condena a vingança, mas não condena a defesa. A gente precisa se defender. Pera lá, como é isso? Calma, não dá para ser desse jeito. A gente também tem que ter, né, um mínimo de cuidado para não ser conivente com o erro do outro. Isso também é um problema. Ser conivente com o erro do outro é problemático. Não é isso que Jesus está tentando dizer quando fala para a gente dar outra face. Né? É uma conversa. Eu li, eles falam muito sobre filosofia, discutem filosofia o tempo inteiro, e aí é interessante porque é uma leitura fácil, dá para ler tranquilo. E aí vale a pena, porque a gente precisa aprender a ter coragem de não querer ser validado. A gente quer ser validado o tempo todo. A gente quer ser, né, como é que eu diria, aceito. A gente quer que o outro admire a gente. Então, nessa história, a gente acaba... Tudo bem? Ali, ó. Ali. Pronto. Tranquilo. Então, ela coloca o quê? Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças para superar a limitação, de onde nascem as incertezas e dúvidas que se transformam em complexos conflitos emocionais. Então, olha aí, interessante para a gente pensar, né? De onde é que vêm os nossos conflitos internos, né? As nossas dificuldades. A gente precisa aprender a observar, a gente precisa se educar emocionalmente. Eu tanto falo isso aqui, né? A questão do analfabetismo emocional. A gente não sabe colocar em palavras o que está sentindo. A gente não consegue dar nomes às nossas emoções. A gente ainda confunde ansiedade com fome. Sentiu incômodo? Come alguma coisa. E ainda fala, não, eu sou espírita, eu tenho que fazer reforma íntima, então vamos pegar argamassa para fazer reforma. Vou repor ectoplasma. E aí come. Como se fosse resolver o nosso buraco interno, que é bem diferente de comida, né? Então a gente faz isso, né? Bota alguma coisa. A gente cresceu com isso, né? Chorou, a mãe faz o quê? Bota alguma coisa na boca. A gente cresce sem saber o que está sentindo, se é fome. A mãe não sabia. Tá com fome, o pé tá coçando. Imagina você tá lá, bebezinho, o pé tá coçando, a beça, sua mãe bota o peito na boca achando que vai resolver alguma coisa. Não resolve. Não resolve. Bota a chupetinha, bota o mordedor, bota o brinquedo, a mão, o pé, bota alguma coisa na boca. E a gente cresce com isso. Cresceu, aí ó, acende o cigarro, toma um trago, bota alguma coisa na boca. E nessa, começa a achar que todas as angústias se resolvem trazendo algum nível de prazer para essa zona erógena aqui, ó, que é a boca. Então, olha que importante para a gente pensar como é importante a gente ter consciência do que está sentindo. Colocar em palavras. É como eu sempre falo aqui, a gente abre geladeira para pensar. A gente abre a geladeira e fica lá assim, ó. Eu acho que eu vou desmarcar o médico amanhã. Aí fica ali olhando pra geladeira.
Eu acho que eu vou desmarcar esse médico amanhã. Eu não quero acordar cedo, não. Ainda mais naquela Garibaldi. Meu Deus do céu. O dia que eu vou estacionar? Ai, Jesus, não vou não. O que eu vim pegar aqui mesmo? Ou seja, a mente está totalmente cindida, quebrada. Por quê? Somos analfabetos emocionais. Temos dificuldade de colocar nomes naquilo que a gente está sentindo. Então, olha que importante a gente ter esse olhar. E aí eu recomendo um livro muito bom, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele foca inicialmente nos conflitos externos, mas aí, com o passar do livro, você começa a perceber que a chamada é para a tomada de consciência dos seus conflitos internos. Um livro chamado Comunicação Não Verbal, de Marshall Rosenberg. Não, desculpa, Comunicação Não Violenta, perdão, é exatamente isso. Comunicação Não Violenta, gente, de Marshall Rosenberg. Esse livro fabuloso ajuda a gente a compreender quais são as nossas reais necessidades, ajuda a gente a entender como é que se faz pedidos e não exigências nas nossas relações uns com os outros. Recomendo veementemente essa obra. Tem um outro depois, que é Vivendo a Comunicação. Não é esse, é Comunicação Não Violenta. É esse o título. Inclusive, quem gosta de ouvir audiolivro no trânsito, ou tá na academia lá na esteira, você bota o livro para ouvir. Ó, Comunicação Não Violenta. Você pode botar lá no YouTube, tem ele inteiro, para você ouvir de graça, sem pagar nada. Tem também no Spotify, tem também no Deezer, nessas outras plataformas de streaming. O Tribunal de Justiça oferece um curso que a gente fica nos territórios, nos bairros, exatamente a questão da violência. Aprender a comunicar sem agressão. Porque a gente, infelizmente, aprendeu um padrão de comunicação que a gente fica apontando para o outro. Dizendo, você é isso, você foi muito egoísta, você foi muito isso, você foi muito aquilo, em vez de dizer qual é a nossa necessidade. Então, Rosenberg foca para a gente olhar para dentro, para ver qual é o conflito que a gente não está tomando consciência, qual é a necessidade não atendida, que a gente não está se atinando. E aí, nesse olhar para dentro, meu Deus do céu, tudo muda. Dava até para a gente pensar um dia em fazer uma aula só sobre comunicação não violenta, porque é rico para a gente perceber as sugestões que ele dá para a vida da gente. É fantástico para a gente pensar em termos práticos, na nossa relação, inclusive, conosco, nas nossas dificuldades conosco, com os diálogos internos que a gente não consegue compreender. Aí ela diz, comportamentos arraigados e insegurança escamoteiam-se nos painéis dos impulsos tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhe experimenta a constrição. Ou seja, às vezes a gente vem de padrões, a gente repete coisa, está ali repetindo. Freud fala do retorno do recalcado e da compulsão à repetição. Enquanto o conteúdo não é elaborado, a gente fica repetindo. Lembra do que eu já falei aqui da fulana que tem dedo podre para homem? Não é dedo podre, não. A gente aqui na Bahia fala dedo podre. Né? O Beltrano que vive encalacrado em dívida, aí pega empréstimo para pagar as dívidas, e aí não tem dinheiro para pagar o empréstimo, e aí fica naquela bola de neve, ou seja, repetindo. Essa compulsão à repetição são esses comportamentos arraigados que Joana está apontando aqui. A gente fica repetindo, por quê? Porque existe um tema, um leitmotiv. É um padrão arquetípico que fica se repetindo. O que é leitmotiv? É um termo tirado da música, né? Richard Wagner, quando faz as suas óperas, ele colocava o quê? Temas musicais que se repetiam ao longo da ópera. Toda vez que aparece um personagem, aí repete aquela música. A gente vê isso no cinema, né? Tan, 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 tan. Quem apareceu? Darth Vader. Né? Ou seja, sempre que ele aparece, aquela música. Isso é um leitmotiv que fica repetindo. Quando a gente traz isso para a literatura, a gente vai ver que são temas recorrentes
que ficam aparecendo. Na Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento, existe um leitmotiv muito comum, que é conflito entre irmãos. A gente vai ver a história de Caim com Abel, a gente vai ver a história de Esaú e Jacó, a gente vai ver a história dos irmãos de José do Egito, a história de Absalom com Aminon, ou seja, são vários temas que se repetem, fica repetindo. Olha que interessante, né, pra gente pensar, até no texto bíblico a gente vai ver conflitos. A história só é digna de ser contada porque traz um conflito. Só é digna de ser contada porque traz um conflito ali, uma situação. Jung chama de peripécia. Uma peripécia, algo que é feito ali de maneira... Porque senão, se sua história fosse exatamente aquela que sua mãe sonhou para você, se você fosse o filhinho da mamãe, se você fosse o protótipo de mamãezinha, sua história não era digna de ser contada, você era só mais um número. Então a sua história só é interessante na medida em que você rompe com o que está posto. Quando você rompe com a tradição. Já falei sobre isso aqui, né? A questão da dinâmica entre tradição e traição. A tradição, isso aí quem fala é James Hillman. James Hillman fala, a tradição é o que dá lastro, é o que dá diretriz, é importante ter tradição. Mas também é importante trair essa tradição. Senão a nossa história não vai ser interessante, a gente vai ser apenas número, apenas estatística. Vai ficar repetindo o padrão e fazendo exatamente como sempre foi feito. Então, para a história ser digna de ser contada, a gente precisa romper com o que está posto e fazer diferente. E isso é, obviamente, algo conflituoso, difícil de lidar. Olha aí como o conflito é a fonte da consciência. Né? Olha aí, a gente lutando contra conflitos o tempo todo, sem enxergar deles uma fonte rica de despertar, de crescimento. Olha que importante, né? Diga, Leda. Isso, exatamente. Apesar de termos... Belchior que a Elis Regina canta, exatamente, né? Apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Olha aí que importante, né? A gente fica repetindo o padrão e não é interessante isso. É preciso que a gente rompa para sair desses comportamentos arraigados, que a gente questione mesmo a cultura, a forma como as coisas são feitas. Uma das falas mais perigosas em qualquer empresa é: a gente faz assim porque sempre foi feito assim. Em qualquer empresa que isso aconteça, isso é problemático, né? O conflito, olha o que ela fala, é o claro escuro aí, ó, o chiaro escuro, o claro escuro, lusco-fusco, né? Então, o conflito é o claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Não digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. Parasito vigoroso, o conflito, deve ser identificado para a posterior eliminação. Interessante ela usar o português de Portugal, né? Parasito. Aí ela diz: toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. Interessante isso, porque me faz lembrar um texto de Emmanuel que ele fala, né? Que em toda grande emoção, toda emoção intensa, funciona como uma espécie de martelada na engrenagem corporal. Imagine você vivendo emoções intensas o tempo inteiro, no trânsito de Salvador, instrumento de evolução espiritual. Aquelas emoções nada nobres, a gente recebendo essas marteladas o tempo todo. Obviamente que a máquina física acaba tendo um impacto bastante negativo. Isso vai trazer problema, vai reduzir a vida útil dessa máquina. É importantíssimo que a gente tome muito cuidado com isso. Inclusive ele fala, né, que na medida em que a gente guarda rancor, é como se a gente estivesse acolhendo a ferrugem que vai trazer danos para essa engrenagem. Então, isso me faz lembrar aquela frase de William Shakespeare, quando ele diz que o rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. Receba essa na caixa dos peitos. O rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. Então fica aí guardando rancor.
Guardar rancor é a mesma coisa que tomar veneno e torcer pro outro morrer. Morre, miserável. Eu que vou morrer. Não funciona assim, né? Então a gente vai ver o quê? Que a gente tem uma frase de Joana que diz assim, no livro Autodescobrimento, que a gente já estudou, ela diz assim: cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele mesmo. Olha aí que fala interessante, né? É uma incógnita. Quando a gente fala de surgimento da consciência, eu me lembro de William James, grande autor, precursor da psicologia, né? Ele é antes do período do surgimento da psicologia científica, com a inauguração do laboratório de Leipzig, na Universidade de Leipzig, lá na Alemanha, por Wilhelm Wundt. Wundt é o fundador da psicologia científica. William James é anterior a ele, e depois vai criticar ele, inclusive. William James, ele fala que consciência, gente, na verdade é fluxo. Não é estrutura, é fluxo de consciência. A coisa vai fluindo, é como se fosse um rio de consciência. E aí ele vai falar dos estados de consciência. Olha que interessante, né? A gente vive estados de consciência. Aqui agora, por exemplo, vocês estão, eu espero que estejam vigis. Vocês estão acordados me ouvindo. Aí o que é que acontece? Há pouco tempo vocês estavam dormindo, em outro estado de consciência, no sono. O sonho, que é um outro estado de consciência. Quem aqui sonhou, só para ter uma ideia, levanta a mão. Opa, beleza. Na verdade era para todo mundo levantar a mão, mas ninguém pegou a nuance da coisa. Todo mundo sonhou, a maioria não lembra, mas todo mundo sonhou. E aí o que é que acontece? É um estado de consciência. Assim como coma é um estado de consciência. São estados de consciência. Só que existem os chamados estados alterados de consciência, ou como eu prefiro, Charles Start, um autor que eu gosto, ele chama de estados não ordinários de consciência. São estados que podem ser induzidos. Aí você pode, por exemplo, usar um psicodélico e induzir um estado alterado de consciência. Por exemplo, ácido lisérgico, que é o LSD. Você usa ele e tem um estado alterado de consciência. Você pode beber uma dose de álcool e ter um estado alterado de consciência. Você pode fumar uma maconha, tomar um remédio, ou usar ayahuasca, ou qualquer outra coisa e ter um estado alterado de consciência. É um estado induzido. Existem também os estados espontâneos de estados não ordinários, que são espontâneos e não são induzidos. Como, por exemplo, você às vezes está fazendo uma meditação com a intenção de acalmar e tem uma expansão da consciência, ou seja, um estado que você não estava intencionando fazer e você tem espontaneamente aquilo. Ou tem a chamada equimnésia, já vi criança ter isso. Tem uma lembrança espontânea de uma encarnação anterior. É um estado não ordinário de consciência que não foi induzido, foi espontâneo. Então existem casos assim. E existem também os chamados estados não ordinários de consciência patológicos. Quando você está delirando, a febre passou dos 40 graus e você começa a dizer coisa, ou seja, tem uma doença ali e seu organismo está reagindo, alterando sua consciência. Ou você está no leito de morte, ali na situação já final, e aí você começa a ver coisa que ninguém está vendo, fulano está aqui, vem me buscar. É um estado alterado de consciência, porque o seu organismo está abrindo aquele canal por conta da... Isso também é consciência. Diga, Leda. Anestesiado também. Sim, dormonide. Eu lembro quando eu fui fazer uma endoscopia há muito tempo, eu era adolescentezinho, devia ter uns 14, 15 anos, e me injetaram um tal de dormonide e eu comecei a falar que a enfermeira é gostosona e tudo mais. Imagina, eu não lembro, mas me disseram que eu falei, né? Então, diga, Cláudio. Pode. É induzido. É um estado induzido, um estado não ordinário induzido. Então pode acontecer também. Sim. Perceba que
tudo isso tem para o espírito, né, alguma finalidade, tem algum sentido. Diga. Por que a gente costuma esquecer do sonho? É muito comum a gente esquecer do sonho, muitas vezes porque o cérebro está num momento ali de higiene, né? Vamos dizer assim. Está todo sujo aqui dentro. Deixa eu pegar outro aqui. Com licença. Fuligem. Tá cheio de fuligem. Pronto. Então, voltando. Me lembra sua pergunta? Porque a gente esquece o sonho. Às vezes é um estado fisiológico. É muito mais fácil a gente lembrar sonho, por exemplo, no domingo de manhã. Por quê? Porque, em tese, a gente dorme um pouco mais. E aí o corpo descansa mais. Quando você vai dormir muito cansado, é muito difícil que você lembre o sonho. Quando você dorme um pouco mais, você deixa o organismo mais disponível para lembranças. Outra hipótese interessante é lançada por Frederick Perls, o pai da Gestalt terapia, quando ele diz que a dificuldade em lembrar sonhos pode ser a negação da pessoa em entrar em contato com aspectos não conscientes da sua própria vida. Eita, bateu, doeu, leve para casa que é seu, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entrar em contato com aspectos negados da consciência. E aí ele diz que é uma resistência a entrar em contato, a integrar esses conteúdos. Diga, Cláudio. Você acha que é possível, por exemplo, você ter um sonho que talvez seja de natureza espiritual, querendo passar uma mensagem, aí você é acordado para se lembrar? Sim, com certeza. No livro Mensageiros, de André Luiz, a gente vê casos assim. Casos, inclusive, que a gente não tem cerebração suficiente para se lembrar dos sonhos, do que aconteceu no plano espiritual. Então a gente cria enredos. Tem um caso de uma jovem que tem um contato com a avó, que dá uma diretriz para ela, mas ela não dá conta de lembrar daquele encontro, então ela lembra, se não me falha a memória, de uma carroça de abóbora, alguma coisa assim. Interessante como o símbolo vem, o cérebro, né, vem junto com a mente inconsciente, cria um símbolo para aquilo, e aí você absorve aquilo ali. E é interessante porque Jung fala, a gente não pode ficar tentando violentar o sonho, impondo as nossas interpretações. Pelo contrário, a gente precisa aprender a entender a linguagem do inconsciente. É quando você mergulha no oceano e descobre uma nova espécie de coral, você não vai tirar o coral lá de dentro para estudar no laboratório. Você vai aprender a mergulhar para poder observar esse coral no ambiente dele. Senão ele morre. Então, do mesmo jeito, o símbolo, quando você tenta submeter ele ao ego, você mata o símbolo. Então é o contrário, você precisa aprender a linguagem do inconsciente. Então, se você não conhece nada de música, como é meu caso, pega uma partitura, você vai olhar e vai dizer, tem alguma música aqui, eu não sei qual é, mas tem alguma coisa aqui. Então a lógica é essa, você ter esse olhar de tem alguma coisa aqui, eu não sei ainda o que é, mas eu vou tentar entender, aprender e aí saber. Né? Então do mesmo jeito, hieróglifos, ideogramas japoneses, você vê aquilo ali, você sabe que tem alguma coisa escrita, você não sabe o que. Mas aí você vai aprender com aquilo. Isso, não tem como a gente procurar na inteligência artificial. Eu sonhei com um dente, o que é que significa? Não funciona assim, desculpa, tá? Cada pessoa tem um jeito diferente de simbolizar. Você sonhou com a pomba, para algumas pessoas vai ser paz, para outras pessoas vai ser liberdade, para outra pessoa vai ser doença respiratória, para outra pessoa é um rato de asa, para outra, ou seja, cada pessoa tem uma forma diferente de dizer. Outro vai dizer que é o Espírito Santo, outro vai dizer que... Não dá para saber desse jeito. É aquela história, né? Se você sonha com um leão, se uma criança de 10 anos sonha que o leão fugiu da jaula do zoológico, e se o zelador que trabalha no zoológico sonhou que o leão fugiu da jaula do zoológico, obviamente cada um vai ter uma interpretação diferente do que está vivendo ali. O sonho quer dizer uma coisa completamente diferente, não dá para você generalizar. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Oi? Joga no bicho, né? Pronto, resolve. Minha avó que fazia, isso dava certo. Ganhou muito dinheiro. Então, a gente tem algumas coisas com relação a esses conflitos que eu trago aqui pra gente pensar. Deixa eu apagar aqui
Esse autor que eu gosto bastante e cito muito, que é Carl Rogers, ele vai falar de um conceito que é crucial na psicologia humanista, que é o conceito de incongruência. Olha o conflito interno aqui. Incongruência é o conflito interno. É o conflito que a gente vive dentro da gente. A gente não é o que a gente mostra para o mundo. Jung. Rogers fala da gente ter um eu real e que fica lutando contra um eu ideal. A gente faz isso. E aí, eu não sou como eu gostaria de ser. Ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. E aí fica nessa luta interna, não se aceita como é, e por isso não usufrui dos recursos que tem. O que é que Rogers propõe? Uma proposição, inclusive, radical, no sentido de ir às raízes. Ele diz o quê? A gente precisa abdicar do eu ideal, dizer, não existe isso aqui não. Eu preciso olhar para a realidade como ela é. As coisas são como são. Eu preciso aceitá-las como elas são. Então, na medida em que eu me aceito como eu sou, eu me transformo. Eu melhoro. Eu paro de lutar contra mim mesmo. Eu vou me apropriar do que eu tenho ali. Parar de ficar lutando contra. Aquilo que eu falei agora há pouco. A energia que eu estava gastando para lutar contra, eu vou passar a usar ao meu favor. E aí nessa de usar, eu experimento novos modos de existir. Pois é, mas aí é que tá, às vezes não é, às vezes não é. Por exemplo, já vi caso de gente, já atendi casos assim, a pessoa é engenheiro, já tem muito tempo trabalhando com aquilo, não sei o que, e aí ele tinha uma perspectiva de vida, uma perspectiva completamente diferente. Na terapia, ele rompe com aquela perspectiva idealizada e vai tentar ver o que tem ali de recurso. Aí resolveu o que? Redundar para a arte, que não tinha absolutamente nada a ver com o que ele tinha projetado. Então não é o ideal que ele tinha, mas é uma nova possibilidade e agora ele é muito feliz com o que ele vive. Então, entende? É o processo de individuação. Tá? A coisa do aceita que dói menos, né? A gente precisa se aceitar, porque senão a gente não muda. Aí ela diz assim: só há, no entanto, conflito quando a consciência, não luz discernimento e ainda obliterada, deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Olha a frase: a existência humana é um desafio. Só aí você para, medita. A existência humana é um desafio, gente. O bicho pega. O negócio não é fácil, não. É difícil, é desafiadora. E ela vai além disso. Todo desafio propõe esforço para a luta. Olha aí o esforço, o necessário esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelo esforço que empreende, gente, para domar suas más inclinações. Olha aí o esforço como sendo absolutamente imprescindível. Aí ela diz: quando você se recua num tentame, eis que perde a oportunidade de afinar seus valores a prejuízo do crescimento pessoal, desenvolvendo as aptidões cada vez que tem coartada uma ação ou não, entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhado dos receios e das incertezas. Eu me lembro daquele caso contado por Humberto de Campos, já irmão X, chamado Saquarema, o caso de Saquarema, né? A obsessão pacífica, o nome do texto é esse, obsessão pacífica, quando ele conta o caso de um cara que encarna com um objetivo bem específico, encarna no lar espírita e tudo mais. Aí na juventude ele: vou me engajar no trabalho voluntário aqui do centro que meus pais frequentam. Aí vem a vozinha e diz assim: que é isso, Saquarema? Você está muito jovem para isso. Curta um pouquinho, vá brincar, se divertir, não sei o quê. E aí ele vai. Aí lá na frente
vou fazer tal coisa. Aí vem novamente a consciência. Ah, não, Saquarema, que bobagem. Você agora tem que providenciar sua profissão. Isso é prioridade para sua vida. Aí lá adiante ele quer fazer alguma coisa, aí vem novamente, não, agora é o momento de você estabelecer seu relacionamento conjugal. Aí lá adiante, não, agora você tem que cuidar dos filhos que estão para nascer. Ah, tem que fazer, ou seja, o tempo inteiro postergando. Aí ele aposenta, e nessa de aposentar, agora sim eu vou me engajar. Que é isso, Saquarema? Que besteira, vão achar que você ficou gagá. Que papo é esse de fazer esse tipo de coisa? Que nada, rapaz. Agora você vai curtir seus netos. Aí lá adiante ele, não, mas eu vou. Você está na beira da morte, você quer mais o quê? E aí desencarna, e aí assume, né, que ele passou por uma obsessão pacífica. Na verdade, fruto da própria subpersonalidade dele, né? Foi ele próprio fazendo uma auto-obsessão. Então a gente faz isso, né? A gente cria essas dificuldades todas. Por quê? Porque se mantém preso e arraigado àquele padrão. Aí eu trago outra perspectiva interessante aqui dentro da psicologia, né? Para além da questão da incongruência, tem um cara chamado Feschinger, que cria um termo importantíssimo que tem sido muito falado hoje em dia, que é dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Quando crenças incompatíveis sobrevivem na sua mente. A gente às vezes passa por coisas assim, né? Caso eu compre uma bicicleta. Não, até para casar e comprar bicicleta, né? Mas a gente prefere colocar dessa forma que a gente evita qualquer tipo de conflito, como sendo antagônicas. E aí a gente faz isso muitas vezes, né? Eu quero emagrecer, mas eu não quero ter que fazer atividade física e muito menos fechar a boca. Né? Eu quero, mas não quero. Ou seja, olha a dissonância cognitiva. Dentro de mim existem dois, ou mais, lutando um contra o outro. Então isso é a dissonância cognitiva. A gente vê isso tanto. São crenças incompatíveis. A gente vai ver, por exemplo, isso. Não sei se eu vou usufruir de umas férias agora para descansar, ou eu pego essa grana e invisto. Ou seja, olha aí a dissonância. O que é que eu devo fazer? Essas indecisões, essas incertezas que a gente vive o tempo todo. Faço ou não faço? Gosto ou não gosto? É neurótico. Dentro do olhar psicanalítico, isso aí é uma dúvida bem neurótica, né? A coisa do não sei se devo, não sei se posso, não sei se faço. Isso é bem da neurótica. Inclusive, tem até aquela visão estereotipada, né, de que neurose é a base da dúvida. Eu já falei disso aqui há muito tempo. A neurose é a base da dúvida, realmente, né? A dúvida é neurótica. Enquanto que a psicose tem certezas, né? A psicose diz, não, estão me perseguindo. O psicótico, ele não fica, será que o helicóptero que está passando ali é alguém me perseguindo? Não, o psicótico, e aí o psicótico pode ser induzido por drogas, por exemplo, na noia, ou paranoia, que é uma redução da palavra paranoia, na noia do craqueiro, ele acha que estão perseguindo ele tem certeza absoluta, não é uma coisa da dúvida. A psicose é da ordem da certeza. O psicótico, ele vive nessa ruptura, nessa realidade cindida, e ele cria uma nova realidade, interpreta de forma completamente diferente. E não tem como você dissuadir um psicótico em crise. Se a pessoa, por exemplo, tem esquizofrenia, está em crise, tem transtorno bipolar e está em crise psicótica, não tem como você dizer, não, ninguém está te perseguindo. Não vai adiantar, gente, não é assim que se maneja uma crise psicótica. Não se maneja tentando convencer a pessoa de que ela está enganada. Não existe, não dá. Porque, como eu falei, certeza absoluta. Nada. Inclusive, se você tenta dissuadir, o que é que acontece? Ela inclui você no delírio. Ah, você também quer meu mal. E aí começa a construir aquilo, incluindo você. Então, isso é bem comum. Dentro desse dúvida, Sim. como ficaria a definição? Porque a versão. É versão. É porque dentro da perspectiva
freudiana, existem 3 estruturas psíquicas. As 3 estruturas são neurose, psicose e perversão. Ok? Então, ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. Não tem espaço para saúde nessa história, tá? Inclusive tem aquela piada que eu sempre repito, né? Você vai para consulta com um psicanalista, se você chegou na hora exata, você é obsessivo compulsivo, neurótico. Se você chegou antes da hora, você é ansioso, neurótico. Se você se atrasou, você está resistindo ao tratamento, neurótico. Ou seja, não tem espaço para saúde nessa brincadeira. Então, ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. O perverso é o que a gente chama de psicopata, tá? O perverso não sente remorso e o perverso não tem empatia. Não consegue se colocar no lugar do outro e não sente culpa pelas coisas. Projeta no outro o tempo todo. O Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto bastante, diz que o perverso, ele está sempre acreditando que vai ser prejudicado e por isso ele prejudica antes. Ele fala isso, né? O Winnicott diz assim, né? Que o perverso, o psicopata, ele acha que vão fazer mal a ele. Aí ele faz o quê? Ele faz mal antes. No caso dessa moça, que ela já aplicou várias vezes, mas que vão estudar, porque mulher de 30 e tantos anos que tem criação de doce. Não estou apto para fazer diagnóstico à distância. Não posso fazer isso, tá? Não dá pra gente saber exatamente. Diga. Sim. Uhum. Chama confabulação. Quando é idoso com problema de memória, chama-se confabulação. Ele preenche a lacuna com o conteúdo mais provável e acredita que aquilo é verdade. Tem a característica de delírio, né? Seria psicótico, dentro do olhar. Não, você vai ter que manejar e dizer, olha, tá bom, você já comeu, não já? Tem problema não, coma mais um pouquinho. Tu vai manejar. Não, nesse caso aí, você vai tentar ajudar para mobilizar para que ele aceite a intervenção. Senão não funciona, entende? Mas é bem difícil, viu? Não é fácil não. Eu entro no jogo dela, ela tá no jardim. E aí eu faço, ela não quer dançar hoje não. Eu já quero dançar. Aí sempre, bota a música, pra dançar. Exatamente. É interessante porque para encarnar a gente vem, aí começa usando fralda, engatinhando, devagar, não sei o que, papapá, para lá no fim da vida a gente voltar a usar fralda, engatinhar, mesma coisa, né? Ou seja, é como se estivesse preparando para a nova vida que vem logo depois. Exatamente, né? É, exatamente. Para entrar no reino do céu tem que ser criança, né? Exatamente. Ok. Outro autor que eu gosto também para a gente pensar com relação à perspectiva do conflito interno. Eu não vou nem apagar, vou colocar aqui embaixo. Jung tem um conceito interessante. Um conceito que ele traz dos filósofos, que é a enantiodromia. Dromos é rio, enantio é cair do outro lado. Então, cair na outra margem do rio. O que é enantiodromia? Esses conflitos internos, às vezes, geram em nós identificações com a persona. A gente acredita que é o que mostra para o mundo. E aí, nisso, a gente quebra a cara quando faz exatamente o oposto daquilo que acredita. E é isso que é a enantiodromia. É quando a gente cai do outro lado, a gente se vê fazendo o que a gente criticava o outro fazer. Eita, essa dói, hein? A gente vê que a gente criticava tanto fulana fazendo isso, aí se pega fazendo igual. Né? Isso é enantiodromia.
É você se colocar ali naquela situação fazendo exatamente a mesma coisa que você era contra. Então, é o que a gente chama também, dentro de uma perspectiva mais leiga, de autossabotagem. Autossabotagem é isso, gente. Basicamente isso. Diga, Cláudio. Por causa desse movimento, né, que você acabou de dizer. É porque a mente, a psique, na verdade, é um todo. É o que Jung chama de self. É o self. Aí se você acha que você é só um polo desse self, a chamada polarização, aí o resto vai dizer, ei, eu tô aqui. E aí nessa, a vida vem e mostra a você, ó, você não é só aquilo que você estava mostrando pro mundo. Você é também isso aqui. Entende? Isso é a antiandromia. O porquê disso acontecer. Para se evitar um comportamento como esse, deve ser autovigilante. Inteiro, você precisa ser inteiro, precisa aceitar-se. Você precisa ser você e dizer, não, eu também sou esse zarapatel de coruja aqui que eu luto contra. Exato, você tem que se apropriar de si, tem que tomar consciência, eu também sou isso aqui, que eu tanto nego, que eu tanto fujo, mas também sou eu. Tem? Isso. Quanto mais eu nego, mais a sombra vai se agigantando e tomando conta. Então, isso é por isso que a gente vê, né? Quanto maior a persona, ou seja, quanto mais você investe naquele modo que os outros vão te ver, na imagem pública que você tem, quanto mais você se importa com o que os outros pensam de você, mais a sua sombra é um monstro. Dr. Hyde e Mr. Jekyll. Vocês conhecem a Dr. Jekyll, desculpa, é Mr. Hyde, é o contrário. É o médico e o monstro. A história do médico e do monstro, que é o que inspira, por exemplo, personagens como o Hulk, Dr. Banner e o Hulk, né, que é o monstro que estava contido ali o tempo todo, que vem à tona quando ele bebe a fórmula, ou seja, ó a questão da bebida aí, né? O álcool, você bebe o álcool, aí vem o monstro de dentro, o Mr. Hyde. Mas Popeye no caso é força, pelo menos tem uma coisa positiva. O outro não, é o monstro mesmo que está sendo escondido. Então tem um monstro que está sendo contido, e que é a sombra, e o Dr. Jekyll, na verdade, é interessante o termo que Robert Stevenson usa, né? Jekyll. Jack, na verdade, é do francês eu, kill de mato, eu mato. Né? Ou seja, é o lado que você se esforça para que os outros admirem a pessoa digna, né? E, no entanto, o que acontece é que tem ali dentro de você um Mr. Hyde, que Hyde em inglês é escondido. É algo que está escondido dentro de você, que você fica abafando, tentando conter. Não é fácil. Não dá mais para segurar, explode o coração. Então, a realidade, né? Sim. Sou isso aqui, então tenho que aprender a lidar com isso. É isso que eu tenho. Não tem por que eu ficar criando quimeras, imaginando possibilidades e não viver a realidade. Não precisa aceitar a realidade como ela é. Ela diz, cabe-lhe, portanto, logicar para agir, medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. A consciência alarga horizontes do pensamento, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmos. É interessante, né? Que a mente da gente como diz Emmanuel, e André Luiz também fala disso, né? Evolução em Dois Mundos, ele fala isso, né? Que a mente é como se fosse o Deus desse pequeno cosmo aqui. É um pequeno cosmo com pequenas consciências latentes, inteligências latentes, que são as trilhões de células que a gente tem. Então, essas todas estão submetidas a esse Deus chamado consciência, que é o espírito que se utiliza dessa corporeidade nesse momento. Então, é como se aqui estivesse o universo e Deus fosse a nossa mente. Então, como é que a gente tem conduzido, como é que a gente tem evangelizado esses pequenos seres para que eles busquem a potência crística que jaz neles? Olha que interessante para a gente pensar, né? Então, a criatura é um cosmo em miniatura, regida pelas mesmas leis do grande universo. Exatamente isso, a gente é um cosmo em miniatura.
Desse perfeito entrosamento entre os pequenos e o grande foco, surge a harmonia, que é a sua mais nobre manifestação. Os fenômenos conflitivos que se manifestam na conduta e na emoção da criatura são efeitos do estágio em que se encontra o espírito reencarnado. O organismo, amoldando-se aos sutis equipamentos espirituais, reflete a necessidade de progresso que o caracteriza, impelindo-o à incessante transformação intelecto-moral, sua meta, sua busca. Aí eu me lembro da frase de Juvenal, famosa, que a gente repete tanto: mens sana in corporis sano, ou seja, mente sã em corpo são. Percebam que o Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, quando vai analisar essa frase de Juvenal, ele diz que há um equívoco geral. As pessoas tendem a achar que é corpo são para produzir uma mente sã. E não é assim, é mente sã no corpo são. Que a mente vem primeiro e que a gente precisa cuidar dela. A gente precisa se identificar com ela, porque o corpo vai manifestar os conflitos que a mente traz. Olha que coisa importante a gente pensar, né? Os conflitos que a mente traz se manifestam também no corpo. Isso, então a gente... o soma em grego, soma quer dizer corpo. Então quando a gente fala somatizar, a gente está falando o quê? Corporificar, dramatizar através do corpo. Então os conflitos surgem e a gente percebe. Ah, fulano tem gastrite. Grande indício de ansiedade. Porque gastrite é uma doença de pessoa ansiosa. Ou quantas vezes eu vejo no consultório ou no CAPS que eu trabalho, a pessoa tem lá um hipotireoidismo crônico. Tanto sapo que engoliu, que tem um sapo aqui no meio da garganta, inflamando e impedindo do fluir da vida. Né? Então acontece, a gente tem isso exatamente desse jeito. A pressão alta, expressando justamente a mente que vive se pressionando e pressionando a todos ao seu redor. Bateu, doeu, leva para casa que é seu. Ou o diabetes, que é a doença do não, né? Eu brinco, né? Você tem que tomar muito cuidado com as dançarinas do diabo. As dançarinas do diabo, né? Se as do chacrinha eram as chacretes, as do diabo são as diabetes. Então, tem que tomar cuidado com elas. E aí o quê? A diabetes é a doença do não. Do não. Não, aprenda a se dar limites, a dizer não para você mesmo. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Né? Para os outros. Né? Para si é que é o problema. Né? A grande questão está aí. Então... a gente precisa aprender a perceber uma coisa que é um grande achado da psicologia, né? Que lutar contra paradoxos, lutar contra os contrassensos, é uma coisa que a gente vai desfazendo com o passar da maturidade. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente aprende a lidar com contrassensos e paradoxos dentro de nós. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente fica em paz e para de ter contrassensos e paradoxos que a gente aprende a tolerar, tanto no outro quanto em nós mesmos. Então, coisas que a gente precisa estar atento. E aí é importante lembrar, eu lembro do livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, que ele fala isso, né, de que os conflitos no mundo e os conflitos internos não aumentaram. A gente tem a sensação de que as coisas estão piorando, que está aumentando, né? Mas, na verdade, o Irmão X vai dizer que a gente está ampliando a consciência. E quanto mais consciência, mais a gente consegue discernir as coisas. E aí, por isso, mais a gente tem percepções de conflitos que já estavam ali e a gente é que não via. A gente é que não notava. Quantas vezes a gente faz uma bobagem quando é criança e não sabe que está fazendo a bobagem? E aí a gente amadurece e depois vai pensar, meu Deus, quanta bobagem o filho fazia naquele momento e não sabia. Magoava minha mãe e ela nem sabia. Falava uma coisa sem pensar. E aí magoou a gente. Ouviu algumas coisas do filho, da filha, né? Dizendo coisas pra gente terríveis. E a gente não tem consciência. A gente amadurece e aí vai perceber. Ah, eu falei bobagem. E aí não é porque aumentou o conflito já estava ali. Eu que não via. Eu que não tinha consciência, não tinha maturidade para isso. Então é preciso que a gente alargue isso, né? Ele diz o quê? Que
A gente vive em tempos de transição e somos chamados à madureza interior. E aí ele diz, né, que os tempos parecem mais tormentosos, mas na verdade é porque nós hoje sabemos mais do que antes. E aí o que era, como é que eu diria, inconsciente para nós, o que a gente não tomava consciência, agora a gente tem. Não é que os tempos estão mais tormentosos, na verdade nós é que amadurecemos. Aí ela diz assim: ademais, face à historiografia do seu passado, o ser ainda padece conflitos que lhe são sugeridos e transmitidos por sequazes ou vítimas espirituais de jornadas transatas que a morte não aniquilou. Além disso tudo, das nossas questões conosco, a gente ainda tem os cobradores que vêm chamar na chincha e dizer: ó, você aprontou, vem ser sonso, achar que você é isso aí que você tá mal. Não, você não é esse não. Seu sem vergonha, sangue de aratanha, fila da mãe. Eles sentem raiva e estão ali tentando cobrar. E aí a grande questão é a transformação é que faz a diferença. Não adianta a gente falar: me perdoe, meu irmão, me ajude, também seja tolerante com meus equívocos. Não, a gente precisa mudar. A gente precisa se transformar, e para mostrar que mudou mesmo, a gente precisa alinhar o pensar, o sentir e o agir. Isso é congruência. Congruência é quando a gente alinha pensar, sentir e agir. Isso é congruência. É você estar congruente, estar coerente com seus valores, suas potencialidades, suas virtudes, sua fortuna interior, que muitas vezes é mal usufruída. Caminhando já para o fim da minha fala, eu trago aqui um texto do Evangelho, uma citação breve do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Lá nas Instruções dos Espíritos, São Vicente de Paulo coloca um texto chamado A Beneficência. Vocês já devem ter visto esse texto. Não é beneficência, por favor, é beneficência. Tá? Nesse texto tem um trechinho que ele diz assim, ó: vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas, o Evangelho. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Ou seja, nossos conflitos é a dificuldade de implementar em nossas vidas a boa nova de Jesus. E Jesus tanto nos convida a vivê-las, né? Que a gente consiga se lembrar que Jesus é considerado o príncipe da paz. Aí a gente tem a fala, finalizando o texto de Joana, quando ela diz assim, ó: diante da palpitante e frequente manifestação dos conflitos das vidas humanas, Allan Kardec solicitou esclarecimento aos numes tutelares, aos espíritos de luz, conforme se lê na pergunta 361 de O Livro dos Espíritos. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E a resposta dada pelos espíritos é: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. O que equivale dizer sem conflitos. Ou seja, purifique-se. Se você quer deixar de viver tantos conflitos, se torne iluminado, ou melhor do que iluminado, luminescente, né? Iluminado, você está sendo iluminado de fora para dentro. Luminescente, você está brilhando a luz dentro de você, como disse Jesus, né? Deixai brilhar a vossa luz. Então é exatamente isso. E aí ela conclui dizendo: desse modo, a superação dos conflitos se dará mediante o esforço ingente oferecido pelo ser em evolução que se deixa planificar. Que a gente pegue o exemplo de Jesus no momento em que ele cruza o mar da Galileia. E aí, olha que símbolo interessante, né? Mar geralmente tem a ver com matéria. A gente vai ver o símbolo do mar, o símbolo da água como sendo o símbolo da matéria. E aí Jesus vai e adormece no barco. O que é que acontece? Começam as ondas, as vagas, o vento, a tempestade, a chuva, aquele toró brabo, e o barco vai e vem e vira, não sei o quê, porque a gente deixou o Cristo interno adormecer. E aí o que é que acontece? A gente vai lá e chama: Senhor, Senhor, meu Deus do céu, faça alguma coisa, Senhor. Ou seja, a gente acorda o nosso Cristo interno, que jaz em nós,
ele vem e acalma as tempestades da vida. O convite é que a gente consiga acordar o Cristo interno. Que a gente aproveite esse período aí de recesso que a gente vai ter para refletir sobre as tempestades do nosso existir e que a gente consiga que esse Cristo interno esteja desperto, nos guiando e acalmando as tempestades ao nosso redor e principalmente dentro de nós. Que assim seja.